paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem vos fala é o presbítero Júnior. E nesta tarde de hoje eu quero estar abençoando a tua vida com uma palavra que veio diretamente de Deus para mim passar para você. Que Deus abençoe sua vida. No capítulo 16 do livro de Mateus, a Bíblia diz que Jesus está com os seus discípulos e Jesus faz uma pergunta a seus discípulos dizendo: quem os homens dizem que eu sou? E eles dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus faz uma pergunta direta para eles, dizendo: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta, pois Deus havia revelado para ele quem era Jesus, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, olhando para Pedro, diz: disse bem, Simão Pedro, mas não foi a carne ou o sangue quem te revelou, mas o Pai que estás no céu. Eu também te digo, tu és Simão Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, ele era uma pedra dura de ser lapidado, até porque o seu nome Pedro, no original grego, é Petros, que significa pedra ou fragmento de rocha. Mas essa pedra, que aparentemente aos olhos dos homens era uma pedra ilapidável, agora passa a ser lapidado pelas pregações, pelos ensinamentos, pelos sermões e pelos conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro era um homem de personalidade forte. Pedro, ele era um homem impulsivo. Muitos vê Pedro dentro da Bíblia como um homem que era ignorante, que poderia fazer até mesmo algo ruim contra a vida de uma pessoa dentro de um momento que fosse um momento que lhe incomodasse. Por exemplo, mesmo o momento em que Jesus agora vai ser levado pelos soldados e ele arranca a espada e corta a orelha de Malco. Mas se formos se aprofundar em relação a Pedro, Pedro era um homem de personalidade forte, ele era um homem impulsivo, mas com os ensinamentos de nosso mestre, com o amor de nosso mestre, esta pedra que era ilapidável aos olhos da humanidade, agora passa a ser lapidado pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi lapidado ao ponto de morrer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição afirma que Pedro foi morto, crucificado, e ele diz